Olá, mais um vídeo aqui para vocês e hoje eu quero falar com vocês sobre o agir de Deus, né? Porque eu sei e eu entendo também vocês, eu entendo que o que a gente passa é muito desesperador, né? E às vezes a gente fica com tanto medo, são tantas dúvidas no nosso coração, que a gente acha que se a gente não fizer nada, o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo, eles vão embora, eles vão viver uma outra vida e vão acabar esquecendo de nós, não é mesmo? E eu sei que é isso que passa no coração de vocês, no pensamento de vocês, né? E para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares. Eu passei por uma separação, eu passei por um deserto no meu casamento, ele durou 1 ano e 4 meses no total, né? Nesse período eu aprendi muita coisa. E principalmente eu também errei muito. E por conta desses erros, eu resolvi fazer esses vídeos para tentar ajudar vocês a passarem por esse momento, a entender esse momento. Eu levei um tempo para conseguir compreender isso. Eu passei um tempo também só errando. Eu passei um tempo também só querendo entender por que Deus estava me permitindo passar por todo esse sofrimento, né? Vocês mandam muitas mensagens dizendo que às vezes eu explico, falo algumas coisas que é o que vocês estão passando. É porque eu passei por isso. Tudo que acontece com vocês, eu passei. E muitas vezes, um dos meus maiores erros foi sempre tentar colocar a mão. O que é colocar a mão? É tentar agir por conta própria, é criar momentos, a criar atitudes, né, gerar coisas para que meu marido viesse na minha casa, né? Então assim, os meus vídeos eu falo muito pelo que eu passei, eu falo muito em cima das coisas que eu vivi, né? E eu sei que isso, a maior parte, a grande parte são coisas que vocês estão vivendo também, né? Eu, no início do meu deserto, eu errei em várias coisas, né? Meu marido, ele primeiro chegou com um assunto que queria se separar, que nós não estávamos dando certo, que nós brigávamos muito, né? E eu estava grávida. Quem ainda não viu meu testemunho, tem aqui no meu canal o vídeo do meu testemunho. É só ir lá, só procurar, que eu explico um pouco melhor. E que a partir daí eu me virei uma detetive, né? Que eu comecei a pesquisar e quem procura acha. Então, eu descobri que já existia uma OM, eu descobri muitas coisas, e depois que eu descobri que tinha OM, tudo piorou, né? Porque eu já sabia da existência dela, então aí ele passou a dormir lá, a chegar em casa só de manhã para ir trabalhar, tomar banho, trabalhar, e foi aí que piorou mais ainda a minha situação. E aí, várias coisas, ele foi embora, daí eu coloquei ele para fora de casa. E nesse meio tempo, eu comecei a fazer muitas coisas erradas, sabe? Eu comecei a investigar a vida da OM e contava pro meu marido. Eu fui atrás da OM. Então, eu inventava situações pro meu marido vir na minha casa, sobre as crianças, como eu tava grávida e depois eu tive um bebê, então motivos não me faltavam, né? Então eu fiz muito tudo isso. E demorou muito pra eu crer que era só eu largar, né, eu deixar ir, eu entregar para Deus e viver a minha vida, e entender meus erros, entender o que Deus queria para mim naquele momento. Eu fiquei muito tempo me questionando, querendo entender por que eu estava passando por aquilo, né, mas eu só olhava os defeitos do outro lado e os meus, eu não olhava. Eu só conseguia entender que eu era uma boa esposa, que eu não traía meu marido, que eu vivia pelos meus filhos, mas eu não conseguia enxergar que eu também tinha meus erros, né? E ao invés de eu fazer isso, eu ficava tentando convencer o meu marido que ele estava errado, eu tentava convencer meu marido que o que ele estava fazendo não era de Deus, eu tentava convencer meu marido que a OM não prestava, não era uma pessoa boa, eu tentava convencer meu marido que ele tinha que voltar pelos filhos, eu tentava convencer meu marido que ele tinha que voltar porque eu tava grávida e depois porque eu tava com um bebê pequeno. Eu tentei fazer de tudo. Tentei fazer ele voltar na força do meu braço, brigando, questionando, falando que era obrigação dele ficar comigo. E tentei também fazer ele voltar, fazendo ele ficar com pena, né, por pena de mim. Demorou muito pra eu compreender
que eu tinha que entregar para Deus e deixar Deus agir na minha vida. E chegou um momento que eu já não aguentava mais sofrer. Eu emagreci muito nesse meio período e eu não aguentava mais sofrer, eu não aguentava mais viver do jeito que eu estava vivendo, porque eu só sofria, ficava pensando o tempo todo o que ele estava fazendo, deixando de fazer, vivendo, sendo feliz, saindo. E foi quando eu entreguei para Deus e consegui compreender e entender o propósito de um deserto na nossa vida, né? Porque Deus permite sim a gente passar por isso porque nós somos tolas. Talvez Ele tenha me dado várias chances no meu casamento e eu não percebi que o meu casamento também não estava muito bom, meu casamento estava doente. E eu também não era a melhor mulher do mundo, eu era muito briguenta, pra mim tudo estava ruim. Se alguma coisa não saísse do jeito que eu queria, acabou o mundo. E também eu era muito dependente do meu marido, assim, apesar de eu tudo ser do meu jeito, eu era muito dependente dele, que eu queria, se eu quisesse fazer alguma coisa, se eu quisesse ir na rua, eu tinha que ir com o meu esposo, se ele não fosse eu não ia, e por aí vai, né? Esses foram os meus erros, né? Os de vocês podem ter sido outros, eu não sei. Toda vez que ele vinha aqui, eu antes, né, brigava, questionava, queria mostrar pra ele que ele estava errado, falava as obrigações dele, sempre pedia mais do que às vezes até eu precisava, pra ser bem sincero, né? Exatamente para poder gerar um tumulto, uma confusão, né? Eu ligava pra OM, infernizava a vida deles também, porque o meu pensamento era o seguinte, não sei se você já teve esse pensamento, se a minha vida é um inferno, eu vou fazer a deles também. Então eu ligava de madrugada e eu infernizava mesmo. Depois, quando eu comecei a compreender e entender que aquilo ali não estava funcionando, que aquilo ali não adiantava, depois de levar muito tombo na cara, né? Eu entreguei para Deus e comecei a viver a minha vida. Então hoje é isso que eu quero de vocês, que eu quero pedir para vocês. Não prolongue o tempo de vocês no deserto. Entenda que a gente entrega a nossa restauração, não só em relação à restauração, todos os nossos problemas para Deus. Quando a gente não consegue mais fazer nada com as nossas mãos, é só Ele que pode mudar, é só Ele que pode transformar. Então nesse momento eu sei que é difícil, eu sei que é tudo muito complicado, a gente tem raiva, medo, ódio, tudo. Mas assim, não prolongue essa estada de vocês. Entrega para Deus e viva a sua vida. Viva esse momento, tentar transformar esse momento da melhor forma possível. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que você se erga no momento da dor. Deus quer que você se entregue a Ele. Verdadeiramente, não sempre questionando. Assim, ai, será que Deus vai restaurar? Ah, mas o que você tem que pensar é o seguinte. Deus pode não restaurar o meu casamento neste momento, mas Deus está transformando a minha vida. Eu tô aprendendo a encontrar felicidade em coisas que eu não via antes. É isso que Ele quer de você nesse momento. Ele quer que você mude, não pelo seu casamento, não só porque você quer que o seu marido volte. Ele quer que você mude por você, para você se tornar uma pessoa melhor. Tá bom? Então Deus abençoe a todos, não deixe de seguir, não deixem de curtir aqui o canal. Deus abençoe.